Bom, a aula de hoje é sobre Doppler venoso profundo, com enfoque mais em trombose venosa profunda. Vou começar com alguns aspectos clínicos gerais da TVP. É um evento comum que pode evoluir com significativa morbidade. Sinais e sintomas são bem inespecíficos, variam com a localização, a extensão do trombo, o grau de oclusão do trombo. Nesse sentido, vou falar mais na frente aqui, que por sinais e sintomas serem inespecíficos, antigamente o diagnóstico era muito mais clínico do que por método de imagem. Então, a gente vai ver que a gente errava muito no diagnóstico, porque era bem inespecífico, né? Muitos episódios são assintomáticos, quando limitados às vias intramusculares da panturrilha. Pode acometer qualquer vaso, porém é mais comum nos membros inferiores. Em vasos maiores pode causar sintomas como edema, dor, desconforto, sensação de peso, formação de um cordão palpável, eritema, cianose e distensão das veias colaterais. O tromboembolismo pulmonar, quando presente, é uma complicação mais grave que pode ter. Então, quando presente, ele pode estar presente mesmo em pacientes assintomáticos e em mais da metade dos pacientes com tromboses proximais dos membros inferiores. Então, a gravidade do quadro vai depender do tamanho do trombo e da capacidade cardiopulmonar do paciente. Pode evoluir desde uma dispneia leve até mais intensa. Na síndrome pós-trombótica, acomete até 40% dos pacientes com TVP, sendo mais grave em até 5%. Então, os principais fatores de risco são pacientes com sintomas persistentes após um mês do evento agudo da TVP, e TVP extensa, obesidade e idade avançada. As indicações do ultrassom na TVP, um dos principais objetivos para o estudo do sistema venoso profundo é justamente o diagnóstico e o segmento da TVP. Aqui temos algumas indicações, que são sinais e sintomas de TVP, paciente com tromboembolismo venoso para rastreamento da fonte. Aqui é importante avaliar os dois membros, para justamente fazer um rastreio, ver qual membro que pode estar apresentando algum trombo. O segmento de trombose com recanalização e retrombose é o que a gente vai avaliar, se já houve. Varizes secundárias, hiperpigmentação ou úlcera com características de origem venosa. O diagnóstico ele é feito por uma combinação de testes. Então, seria a probabilidade pré-teste, que é o teste de Wells, o dedímero e o ultrassom com Doppler. Aqui, pelo score, ele vai determinar a probabilidade do sintoma do paciente vir a ser uma TVP ou não. No caso, ele tem uma pontuação, tem como tirar isso aqui da lateral? Existe uma pontuação que a gente vai ver pela história do paciente, né? Então, se o paciente tiver câncer, recebendo tratamento paliativo nos últimos 6 meses, vai ganhar 1 ponto. Paresia, paralisia, imobilização gessada recente dos membros inferiores, história recente de repouso no leito com mais de 3 dias ou de grande cirurgia sob anestesia geral, com bloqueio nas últimas 12 horas, sensibilidade no trajeto das veias profundas, edema em toda a perna, edema na panturrilha com mais de 3 centímetros em relação ao lado assintomático, mensurado 10 centímetros abaixo da tuberosidade tibial, cacifo na perna sintomática, veias colaterais superficiais não varicosas, TVP pregressa documentada. Nesses casos, qualquer um desses casos que o paciente apresentar, ele vai ganhar 1 ponto. Agora, o diagnóstico alternativo não provável quanto a TVP, ele já perde 2 pontos. Então, quando a pontuação for maior ou igual a 2, isso quer dizer que o diagnóstico de TVP ele é provável. Uma pontuação menor do que 2 indica que o diagnóstico de TVP é improvável. Então, vamos ver aqui, tem um fluxograma que orienta como é que a gente vai fazer o diagnóstico. Paciente com suspeita clínica de TVP e apresentando a probabilidade pré-teste, com baixa probabilidade, você pede o dedímero vindo negativo, você já afasta o TVP. Se ele vier positivo, aí eu tenho que partir para o método de imagem, que seria o Doppler. Nos pacientes com probabilidade moderada alta, com o teste apresentando 2 ou mais pontos, a gente já vai partir direto para o Doppler, sem precisar fazer o dedímero. Nesse caso, se o Doppler vier positivo, já inicia o tratamento de TVP.
Quando o Doppler vem negativo, assim como nos pacientes de baixa probabilidade com dedímero positivo, a gente vai repetir o pré-teste, o dedímero. Caso positivo, faço um novo ultrassom com Doppler 5 a 7 dias após. Vindo positivo, faço o diagnóstico TVP, negativo, afasto TVP. Ainda aqui no diagnóstico de imagem, antes do desenvolvimento dos métodos de imagem, o diagnóstico era clínico. E aqui eu chamo a atenção que os sintomas e sinais eram muito inespecíficos, portanto, quando se fazia só pelo diagnóstico clínico, a gente acabava errando muito. A flebografia foi considerada por muito tempo o padrão ouro, só que é um método invasivo e com elevada morbidade. O ultrassom com Doppler, a partir da década de 80, passou a ser o método mais utilizado até hoje. É um método não invasivo, sem contraindicação, pode repetir quantas vezes for preciso, auxilia tanto no diagnóstico quanto no diagnóstico diferencial. E aqui, nessa imagem, um exemplo de diagnóstico diferencial, paciente com dor na panturrilha, quando foi fazer o Doppler, foi visto que, na realidade, aquela dor vinha de um cisto de Baker roto, que saiu aqui dissecando a musculatura. Ainda no diagnóstico diferencial aqui da TVP, existem diversas situações que simulam uma TVP. Então, lembrar que pode ser adenomegalia, cisto de Baker, hematoma, lesão muscular, como a gente viu no slide anterior. Desculpa, no slide anterior foi a ruptura do cisto de Baker, mas lesão muscular do tipo ruptura, compressão venosa extrínseca, como em pacientes que, por exemplo, tenha algum aneurisma de Popliteia e aquele aneurisma acaba comprimindo a veia homônima. E aqui a gente tem dois exemplos, uma rotura muscular, do músculo gastrocnêmio, e aqui um cisto arto-sinovial, que é o cisto de Baker. A gente vê essa comunicação com a articulação. Bom, o objetivo do ultrassom com Doppler é avaliar a morfologia, compressibilidade e permeabilidade da luz. E aí a gente vai ver a presença de trombos, a extensão dele, a localização, se ele está ocluído total ou parcialmente, ver se tem um trombo flutuante, principalmente no início do sintoma, que esse trombo não fica tão bem aderido às paredes, e fazer diagnósticos diferenciais. Na escolha da sonda, a gente tem o linear de alta frequência para avaliar as veias mais superficiais e a sonda convexa de menor frequência, que eu vou usar para as veias mais profundas ou em algumas situações que o paciente apresente edema de subcutânea e obesidade. O ultrassom com Doppler a gente vai avaliar tanto no modo B quanto no modo color espectral. No modo B a gente vai fazer a varredura ao longo de todo o vaso, no eixo transversal, fazendo compressões sequenciais associadas, mais ou menos a cada 5 centímetros. No Doppler colorido e espectral, a gente vai avaliar principalmente no longitudinal, que fica mais bem caracterizado, e aí a gente vai ver a presença de fluxo e se apresenta ou não fasicidade. Aqui um exemplo de veias radiais com aspecto normal, aqui mostrando nessa imagem, e após a compressão a gente vê as veias colabadas, mostrando que nesse leito não tem trombo. No Doppler colorido, aqui para chamar a atenção, a gente está vendo se o vaso tem fasicidade ou não presente. Aqui é um vaso proximal de perna, a gente pediu o paciente para fazer uma expiração. Na expiração, as pressões intraabdominal acabam reduzindo, isso facilita o retorno venoso, então isso vai acabar mostrando aqui no minha análise espectral um aumento de velocidade. E aqui um exemplo de um paciente apresentando um trombo no leito proximal, é isso que eu estou estudando, e aqui a gente vê na veia femoral comum a perda da fasicidade. Existem muitas dificuldades ao método, é importante até escrever no laudo, pacientes que apresentam edema, obesidade. Isso aqui a gente tenta trocar o transdutor, usar a sonda convexa de menor frequência. Eles podem também vir com úlceras, linfedemas e queimaduras, então você tem que ver assim, se é realmente necessário fazer o exame naquele momento, porque é doloroso. Lembrar de proteger o aparelho, usar a camisinha na sonda,
principalmente também em pacientes pós-operatórios recentes, aparelhos ortopédicos com aparelhos gessado, fixadores, você faz até onde você puder colocar a sonda para avaliar, falta de colaboração do paciente, e aí aqui a gente tem que ter paciência também, né? E lactentes também, da mesma forma. Localização dos vasos, existem algumas localizações que são de difícil acesso, e para avaliar, por exemplo, no canal dos adutores, os vasos abdominais e subclávias, a gente, quando for avaliar no modo B, comprimido, nessas regiões, muitas vezes não é possível, né? Pela própria localização. Então, aqui a gente vai lançar mão do Doppler colorido espectral. Anatomia do sistema venoso profundo dos membros inferiores. Vou citar aqui quais são os vasos que a gente vai avaliar do proximal para distal. Então, temos a veia femoral comum, a veia femoral, antigamente chamada de femoral superficial, a veia femoral profunda, e aí a gente segue até a poplítea, e nos vasos infrapatelares nós temos os pares tibiais posteriores, os tibiais anteriores e os fibulares. Avalia também os vasos musculares, como gastrocnêmicos e soleares, que fazem parte do compartimento profundo também, além dos plantares em algumas situações. Em outras situações também, quando a gente começa a avaliar o segmento mais proximal de perna, e se achar que houve perda de facicidade, se você suspeitar que existe alguma oclusão proximal, você estende o exame para avaliar o segmento ilíaco. Aqui, só para mostrar a localização do compartimento profundo, existe o compartimento profundo e o superficial, onde os vasos se encontram, e o compartimento profundo ele se localiza abaixo da fáscia muscular. O compartimento superficial eu vou falar na próxima aula, que a gente vai falar de mapeamento venoso. Bom, passando para a técnica dos membros inferiores, o posicionamento do paciente vai variar conforme a condição clínica dele. Então, muitas vezes o paciente não vai conseguir auxiliar modificando o seu decúbito. A gente muitas vezes vai fazer o exame todo no decúbito dorsal. Então, nesse caso aqui, paciente no decúbito dorsal, eu vou avaliar a veia femoral comum, femoral profunda também, poplítea e tibiais posteriores. Então, nessa posição, eu faço uma rotação externa da perna e deixo o joelho levemente fletido. Aqui nessa imagem, mostrando um corte transversal na sonda, e aqui a representação, a ultrassom desse corte. Então, eu vejo a artéria femoral, veia femoral, e aqui a veia safena magna, entrando na junção. Essa imagem não corresponde a essa perna, porque a gente vê que está na perna esquerda, e a disposição dos vasos de lateral para medial seria, primeiro, a artéria femoral, em seguida, a veia femoral. Então, aqui seria da perna esquerda, só para a gente ficar atento a esse detalhe também. Pronto. Descendo para a veia femoral superficial, da nova nomenclatura, só veia femoral, a gente vê aqui a disposição desses vasos. Então, tem a artéria femoral, mais superficial, e a veia femoral mais superficial aqui no longitudinal e no Doppler colorido, no transverso longitudinal. Aqui eu chamo a atenção para essa disposição, porque a gente tem que fazer uma busca ativa de duplicação de veia femoral. Então, se o seu box estiver muito acima, você, quando flagrar aqui dois vasos, você tem que prestar atenção à disposição deles, assim. Se o vaso mais superficial aparecer com fluxo lento, e você já ficar satisfeito que viu dois vasos, você pode deixar de fazer um diagnóstico de TVP numa duplicação femoral, onde existe o vaso mais profundamente a artéria. Descendo para a poplítea, esses pacientes acamados de CTI, que não conseguem ajudar mudando o decúbito, muitas vezes a gente vai ter que fazer o exame nessa posição mesmo, que fica mais difícil, porque você perde um pouco de mobilidade com o transdutor nessa posição. Mas aqui a gente vê, tanto no longitudinal quanto no transverso, no modo colo, os vasos poplíteos sendo avaliados. E aqui eu chamo a atenção, naquela posição que a gente via femoral, a gente via
artéria mais superficial em relação à veia, e no segmento poplíteo, a gente já vê a veia mais superficial em relação à artéria. Mas isso tudo não quer dizer que passou pelo canal de Hunter e esses vasos cruzaram. É só apenas um ponto de vista em relação ao posicionamento do seu transdutor, que aqui fica mais na face medial da perna e aqui na parte posterior. Então, isso aqui é só lembrar que é até questão de prova de título. Continuando, agora para as veias tibiais posteriores, acabou o estudo lá na poplítea, é interessante, ao invés de você seguir de proximal para distal, você passar o estudo agora de distal para proximal, pela facilidade de encontrar os vasos dessa forma. Então, aqui ele começa no segmento retromareolar, a gente vê aqui nesse gráfico, está até desenhado, que facilita, o transdutor no transverso e no longitudinal. E aqui a representação. Nessa posição, muitas vezes a gente consegue até ver as veias fibulares, uma porção mais distal, próxima à fíbula, aqui onde aparece essa sombra distal. E aqui a tíbia, apresentando essa sombra distal aqui, e os vasos tibiais posteriores próximo a ela. Nessa imagem aqui, mostrando o exame com o colo duplo ligado. Bom, os vasos tibiais anteriores, um paciente, você pode fazer com o paciente no decúbito dorsal mesmo, aqui a gente vê o trajeto deles, fazendo análise tanto para o transverso quanto no longitudinal, e nessa região aqui, mais lateral, a gente faz avaliação dos vasos das veias fibulares. Quando o paciente consegue ajudar, você pede para ficar em decúbito lateral, que você avalia melhor essa região. Aqui deu uma desconfigurada, mas dá para entender. Bom, na região poplítea, em decúbito lateral, quando o paciente consegue auxiliar, você pode avaliar melhor o cavo poplíteo, que já vai ter uma maior mobilidade da mão ali com o transdutor. Então, você pede o paciente para apoiar um membro sobre o outro com o joelho levemente fletido. E em algumas circunstâncias você pode fazer também em decúbito ventral, que é mais simples ainda. Bom, aqui um exemplo dos vasos fibulares, observado nessa posição, tanto no modo colo quanto no modo B. Os vasos gastrocnêmios e soleares, que são os musculares, o acesso se faz medial e lateral na região posterior da panturrilha. Aqui a gente vê os vasos na intimidade do gastrocnêmio e mais profundamente, na localização do músculo solear, o grupo de veias soleares. Aqui, só para lembrar a anatomia da musculatura, os gastrocnêmios têm 2 ventres mais superficiais, onde eu vou encontrar os vasos no seu interior, e mais profundamente o músculo solear, e aqui mostrando no longitudinal a disposição das fibras. Bom, algumas observações importantes sobre as técnicas. As veias infrapatelares, em geral, elas não apresentam fluxo espontâneo ao Doppler. Então, a avaliação no modo B em compressão fica difícil, fica um pouco mais difícil, dependendo do vaso. Então, nessa circunstância, a gente vai usar mais o Doppler colorido, ou pulsátil, para caracterizar melhor. Outra observação, avaliar a presença das veias duplicadas, como eu falei, no segmento fenopoplíteo. Aqui eu mostro os dois, lado a lado, a artéria femoral mais superficial em relação à veia e a veia poplítea mais superficial em relação à artéria. Então, isso aqui, fazer aquela busca ativa, aumentar a caixa para ver tanto acima quanto abaixo da artéria femoral, se você flagra alguma duplicação, para não cair no erro de dar um falso negativo, quando na realidade o paciente apresenta um trombo em uma delas. Bom, aqui quanto à anatomia, ele fala que se inverte, quando se inverte é indicativo de duplicação.
O que ele quis dizer não é nem que exista uma inversão em si, é realmente só o posicionamento do seu box. Se ficar muito superficial, você vai ver como se tivesse um vaso invertido, a veia mais superficial em relação à artéria, quando na realidade, se aumenta um pouquinho o box, você vê que tem duas. O segmento cavo ilíaco, a gente avalia as características do fluxo das veias ilíacas, com as manobras de compressão distal da musculatura da coxa, que nessa região é difícil você avaliar comprimindo diretamente. Nas veias superficiais, lembrar também que pode ter tromboflebite, então, que são alterações morfológicas ao Doppler, com as mesmas semelhantes ao sistema venoso profundo. Elas podem também estar associadas a alterações do subcutâneo adjacente, que indicaria já um processo inflamatório. Você vê o tecido adjacente mais ecogênico. E aqui o exemplo da duplicação da veia femoral. A gente vê uma veia mais superficial, a artéria no meio, e a veia mais distal apresentando sinais de recanalização. Então, ele teve um trombo antigo aqui, em algum momento, que recanalizou. Nessa outra imagem, mostra o tromboflebite da safena magna e da parva. Então, caracterizado por um material hipoecogênico, preenchendo a luz do vaso, e a ausência de fluxo ao Doppler. Aqui a gente vê até a escala de colorido ligada, e na região do box, nenhuma captação, nenhum preenchimento. E nessa parte da safena parva, a gente vê que, além do trombo, existe um aumento da ecogenicidade, ele fica mais borrado na região adjacente, mostrando que esse local tem tromboflebite. Bom, nos membros superiores eu não vou aprofundar muito aqui, vou só citar algumas coisas, porque a gente vai falar na parte quando for conversar sobre fístulas. Então, o exame você pode fazer também em paciente dorsal, decúbito dorsal sentado, com os braços sob apoio, e seu estudo dos vasos proximais, subclávia, tronco braquicefálico, quando conseguir acessar, e ver axilar, e vai seguindo com braquiais, às vezes radiais e unares, nos cortes transversais, fazendo compressão da mão, porque nessa região os vasos são de menor calibre, e avaliar com compressão, muitas vezes, tem umas dificuldades também, então você vai lançar a mão, pede paciente para comprimir a mão, para aumentar o retorno venoso, e haver um incremento de velocidade assim que você vai captar melhor no exame Doppler. Os critérios diagnósticos são os mesmos utilizados para diagnóstico dos membros inferiores. E aqui os critérios diagnósticos, baseado na avaliação das paredes da veia, seu conteúdo, a compressibilidade, além da presença do fluxo e o padrão ao Doppler. Normalmente, os vasos apresentam paredes finas, regulares, a luz anecoica, compressível, apresentando fluxo fásico e anterógrado. Em casos de TVP aguda, e aqui no livro Doppler Sem Segredos ele caracteriza no tempo uma TVP de 2 a 3 semanas, a gente vai observar um calibre aumentado com conteúdo hipoecogênico, ausência de fluxo, incompressibilidade. Pode ser também anecoico incompressivo, se for um trombo muito recente, que ele apresenta como se fosse uma consistência mais gelatinosa. Então, nesse caso, você até consegue comprimir muitas vezes, mas é importante ligar o colo para auxiliar. Uma trombose venosa aguda aqui nessa imagem, das vestibulares, no longitudinal, mostrando um material hipoecóico, distendendo a luz do vaso. E aqui, no transverso, onde eu vejo um vaso distendido com material ecogênico, e na outra imagem, a gente tem uma compressão, onde o vaso não colabou. Os critérios diagnósticos aqui, a gente faz um resumo, eu peguei do livro de guia prático de ultrassonografia vascular. Esse slide aqui seria o mais importante da aula. Ele leva em consideração 4 critérios: o critério de compressibilidade, visualização do trombo, diâmetro do vaso e avaliação do fluxo. Sem dúvida nenhuma, o critério de compressibilidade ele é o mais importante, é o teste de maior confiabilidade. Então, quando o trombo está ocupando total ou parcialmente a luz do vaso, a gente vai ter um teste, vai tentar comprimir, e aí a gente vai ver, em algumas situações, que esse vaso, quando contém o trombo,
ele vai ser difícil de compressão. Então, se o trombo ocupar totalmente a luz, ele é incompressível. Se ele ocupar parcialmente, ele vai ser parcialmente compressível. Existem alguns pontos de dificuldade, como já falei anteriormente, de vias ilíacas, canais isoletores, contraestrutura óssea, principalmente nas veias da perna, região de subclávia. Nessas situações aqui, esse teste fica inviável. Então, você vai nessa mão do Doppler colorido espectral. A visualização direta do trombo no ângulo do vaso vai depender do tempo de evolução. O trombo ele é menos ou mais ecogênico, a depender desse tempo. Então, quanto mais recente é o trombo, menos ecogênico ele é, e quanto mais antigo ele vai ficando, quanto mais antigo ele for, mais ecogênico. O diâmetro do vaso é um outro critério. Na TVP aguda, a gente espera um aumento do diâmetro. Nos processos mais antigos, o diâmetro tende a reduzir devido à retração ou recanalização. Na avaliação do fluxo, normalmente a gente tem espera um fluxo espontâneo, fásico com respiração de baixa velocidade e que sofre aumento com a manobra de compressão distal. Quando o fluxo está contínuo, em situações de obstrução proximal, por exemplo, que pode ser tanto por lesão intrínseca, com trombose, ou extrínseca, aqui a gente já apresenta um fluxo alterado. Então, por exemplo, nesses casos de compressão extrínseca, o paciente apresenta um útero volumoso, comprimindo as veias ilíacas, e aí você começa a ver essa perda da fasicidade lá na femoral já. Outras situações, paciente com neoplasia, apresentando adenomegalias locais, comprimindo as veias ilíacas, também vai cair na mesma situação. A ausência de aumento da velocidade do fluxo, a compressão distal. Então, isso quer dizer que existe uma obstrução entre o local comprimido e o local insonado. Por exemplo, se eu estiver avaliando a veia femoral no canal de Hunter e fizer uma compressão na panturrilha, e essa compressão não levar a um incremento de velocidade na femoral, então a gente já suspeita que existe um trombo ali na região poplítea. É só para você já ir fazendo um raciocínio diante disso, porque na hora que você for ver na poplítea direto com a sonda, você vai acabar flagrando o trombo, sim. Bom, continuando ainda, segundo o livro Doppler Sem Segredos, ele fala da TVP subaguda. No consenso, ele chama a atenção para a gente ter cautela com o uso desse termo, porque é difícil você datar precisamente se esse trombo é agudo ou subagudo. Então, mas seria basicamente a fase seguinte à trombose aguda. O trombo já fica mais aderido às paredes do vaso e se inicia um processo de recanalização. Os achados nessa situação de trombo mais antigo, digamos assim, seria um calibre normal ou aumentado, seria reduzido, no caso, de trombos mais antigos, conteúdo mais ecogênico, compressibilidade parcial, fluxo entremeando o trombo, mostrando a recanalização, redução da fasicidade e do fluxo com as manobras. Então, nesse exemplo aqui, uma trombose da veia solear, caracterizada por um material ainda ecogênico aqui, preenchendo parcialmente a luz do vaso. E nessa outra imagem, quando liga o colo, a gente vê um fluxo presente nesse vaso, porém, em sentido contrário, mostrando uma área com sequela. Aqui um refluxo nesse vaso. Nesse outro exemplo, tem uma trombose subaguda, essa imagem eu peguei do mesmo livro, insinuando para o tronco braquicefálico, e aqui na análise espectral, como a gente vê que esse vaso está próximo à caixa torácica, ele sofre influência das diferenças de pressões nessa região, então, como existe essa oclusão, quando você vai ligar o Doppler espectral, você vê essa perda de fasicidade. Continuando, sequela de TVP ou alterações pós-trombóticas crônicas. Os trombos antigos, eles tornam-se gradativamente mais organizados, fibróticos e ecogênicos. Aderem e contraem as paredes, reduzindo a sua luz. Os achados aqui, a gente vai ter paredes espessadas, ecogênicas e irregulares,
calcificações parietais, como a gente vê aqui nessa imagem, septações internas, como a gente vê nessa imagem inferior, perda parcial ou total da compressibilidade, isso aqui eu só esqueci de tirar, não tem essa interrogação não. Fluxo entremeando os restos trombóticos. Após um ano de trombose, cerca de 64% dos casos vão evoluir com recanalização parcial ou completa. E a maioria, infelizmente, evolui com incompetência valvar. Como a gente vê aqui, nesse fluxo, mostrando um refluxo desse vaso com consequência de sequela. O segmento da TVP aguda permite o estudo das diferentes fases da doença. Então, a gente vai ver recanalização, progressão de doença ou recorrência. E também das suas complicações. A recanalização ela pode ser parcial ou total, como já falamos, e quando tem recorrência ou trombose, que não é infrequente, geralmente ocorre em pacientes que apresentam trombofilias, malignidade, bilateralidade de trombo, né, nos membros, e vários segmentos acometidos. É importante aqui comparar com o exame do primeiro episódio da TVP, e especialmente com o exame ao final do tratamento, com o objetivo de fazer uma busca de novos sítios de trombose, se está ocorrendo alguma oclusão dos segmentos que antes estavam recanalizados. A insuficiência valvular é uma sequela decorrente da TVP e evolui com refluxo venoso. Aqui a gente mostra um exame antigo de um paciente, mostrando já que ele já está na fase de recanalização, tem fluxo aqui, ocupando parcialmente a luz do vaso, e algum tempo depois, o paciente fez uma retrombose, e a gente vê aqui o trombo em duas fases de evolução. Aqui o trombo mais ecogênico, antigo, e um trombo hipoecogênico recente, e a gente vê que ele está ocluindo totalmente a luz do vaso, e quando você liga o Doppler, não existe nenhum preenchimento de cor aqui. Na síndrome pós-trombótica, a principal complicação tardia da TVP acomete cerca de 1/3 dos pacientes, tem alta morbidade, frequentemente o paciente passa por vários períodos de internação. A clínica é do edema, claudicação venosa, varizes, alteração da coloração da pele e até ulcerações. Na fisiopatologia é complexa, mas o principal componente é a hipertensão venosa, que pode ser tanto devido ao refluxo, como a ausência de recanalização, ou as duas situações presentes. Aqui a gente vê a veia femoral completamente ocluída e a sequela de TVP na poplítea, mostrando um refluxo. Achados ao Doppler da síndrome pós-trombótica seria o trombo residual, o espessamento parietal, como a gente vê aqui nessa imagem, essa está chamando a atenção aqui, dá para ver melhor no transverso, sinéquias e tecido fibrótico dentro do vaso, que a gente vê aqui, nessa veia poplítea, imobilidade valvar e presença de veias colaterais. Eu finalizo aqui com esse slide, que ele chama a atenção para alguns pontos importantes, que são do consenso que eu me baseei também para dar aula. Ele chama a atenção para algumas coisas, e eu vou pontuar aqui as que eu separei. Registrar, às vezes, com fluxo ascendente em azul, no modo colo ou no modo espectral, abaixo da linha de base. Aqui é uma recomendação, mas é interessante só para manter um padrão. Na pesquisa de TVP, recomenda-se a compressão que seja realizada no corte transversal, no modo B. Quando você faz essa compressão no modo longitudinal, a mão muitas vezes desliza e sai do eixo longitudinal do vaso. Então, você pode, de repente, achar que comprimiu completamente o vaso, quando na realidade você está comprimindo a região adjacente a ele. No modo transverso, você não deixa dúvida que está pegando o vaso como um todo. Na pesquisa de TVP, você vai ver a presença ou a ausência de fasicidade respiratória e no aumento do fluxo a compressão distal, registrados no modo espectral, na veia femoral comum. Recomenda-se, na presença de fluxo invertido, devido à oclusão proximal, usar o termo fluxo invertido, ao invés de refluxo. Recomenda-se cautela na utilização do termo trombose venosa profunda subaguda, porque é difícil você fazer essa datação com segurança, e orienta a utilização do termo alterações pós-trombóticas crônicas, e não trombose crônica, que dá
uma ideia de que existe uma trombose em curso naquele momento. Bom, isso aqui é importante para caracterizar os achados residuais das vezes acometidas na TVP. Recomenda-se também a realização do exame ultrassom com Doppler após o tratamento, como um parâmetro de avaliações futuras, para você saber justamente se o vaso tinha recanalização antes e teve uma retrombose, então você vai ver melhor, ter mais segurança de dar o diagnóstico. Aqui foi a bibliografia que eu utilizei, muita coisa estava parecida do consenso com o guia prático de ultrassonografia. Usei principalmente esses dois e também dei uma olhada, coloquei alguma coisa do Doppler sem segredos. É isso.